Louvado seja, amém? Noite de festa. Tudo que Jesus ordenou está acontecendo de uma só vez, né? A presença, as duas ordenanças, deixou as duas ordenanças, para que a igreja fizesse isso até que ele voltasse. Participássemos da sua presença, é um benefício nosso, aproximar a Santa Ceia e levar as pessoas ao batismo, né? Pregar a sua palavra, pregar as boas novas do Evangelho. E hoje nós temos tudo isso nessa noite. E que em nome de Jesus tenhamos muito mais, cada vez mais e cada vez mais, porque a igreja precisa avançar, crescer e lançar a palavra. Mesmo em pé, vamos abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Êxodo, de novo. Cifrar e puar. Não. Hoje é um pouquinho diferente. É Êxodo ainda, 14. Êxodo 14. Vamos ler apenas um versículo. Todos acharam no comecinho? Fácil, né? Acharam? Senhor, nesta hora nós estamos com o coração transbordante de alegria, Senhor. Transbordante de alegria porque nós estamos na Tua presença. Porque nós estamos, ó Pai, em família. E nesta noite, Senhor, nós temos a alegria de poder estar atendendo. Quando o Senhor subiu aos céus, disse: ide por todo mundo. A missão que eu comecei, eu vou deixar para a igreja. E parte desta missão está com a igreja chamada Novo Tempo. De anunciar a minha palavra, ensinar, batizar, para que as pessoas possam ter possibilidade de adentrar no meu reino. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, com esta responsabilidade que aquece o nosso coração. Nesta hora, Senhor, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque nós somos carentes, somos dependentes. E a Tua palavra nesta noite revelada, que realmente nos ajude, através do Teu Espírito Santo, para que cada pessoa que adentrou nesta noite possa receber, sair com o coração aquecido, que possa ser transformador, que possa ser realmente impactante, a ponto de que haja mudança de vida nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Versículo 15, 14, 15. E disse Yahvé a Moisés: por que está orando diante de mim? Diga aos da casa de Israel que continue em frente. Amém? Vamos ler novamente. E disse Yahvé a Moisés: por que está orando diante de mim? Diga aos da casa de Israel que continue em frente. Amém? Podemos assentar, igreja. Nesta noite nós terminamos de cantar um louvor que fala que esse deserto vai chegar ao fim. E eu quero falar de um deserto que se apresentou num povo chamado povo de Israel, um povo hebreu, que também passou por um deserto, passou por muitas experiências no deserto. E eu quero falar nesta noite desse texto que fala especificamente da abertura do Mar Vermelho. Eu considero este milagre do Mar Vermelho o mais impactante da Bíblia. Por quê? Porque ele foi, como o próprio Deus disse, a partir desta noite, desse dia, o próprio egípcio, todos verão o que eu sou capaz de fazer. Foi um milagre que foi presente no maior número de pessoas. O maior número de pessoas que conseguiu vislumbrar esse milagre. Somente do povo de Israel tinham saído mais de 3 milhões de pessoas. Fora os egípcios que saíram com mais de 600 carros, fora os seus cavaleiros. Então, ou seja, uma multidão, como não foi contado na Bíblia, diante desse feito maravilhoso chamado abertura do Mar Vermelho, que todo mundo conhece. Não precisa nem conhecer a Cristo, mas ele conhece a história do Mar Vermelho e conhece a história de Moisés. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes em nossa caminhada nós nos sentimos como os hebreus. Parece que estamos sendo perseguidos por um exército de Faraó. Parece que a nossa vida, a gente passa por uma situação, a gente olha para trás, parece que Faraó está em nosso alcance, perto de nos tragar. Aquela situação não muda, eu não saio dessa condição. As coisas estão ficando cada dia mais difíceis, cada dia mais estreita. O mar é aquele momento que chegou na vida do povo de Israel, que eles realmente temeram. Já tinham presenciado sinais, maravilhas, mas aquele momento, olhando o mar à frente, olhando o exército atrás, eles disseram: agora chegou o nosso fim.
Neste momento, o povo começa a orar. Eu quero dizer para você que no momento de grande adversidade da nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é dobrar os nossos joelhos e orar, amém? Fato isso, né? A oração precisa ocupar o lugar principal em nossa vida. Mas eu quero colocar uma vírgula aqui e dizer, mas também, junto com a oração sempre é precedida de ação. E eu quero colocar algo para você entender algo nesta noite. Ação sem oração é decepção, guardem isso. Oração sem uma ação, sem uma atitude, é decepção. E tem muita gente que está frustrada, não progride, não avança, não prospera, porque ora demais. Oração sem ação é decepção. E oração sem ação é ilusão. Se você ora sem ação, é ilusão. Ação sem oração, decepção. Então você, nesta noite, entenda que dobrar os seus joelhos é importante. Mas existe, depois de orar, precisamos tomar atitude. E aí você vai perceber por que eu estou dizendo isso. A ordem de Yahvé aqui para Moisés era o quê? Por que você está orando? Moisés ficou diante lá, o povo começou a orar, Moisés começou a dobrar os seus joelhos. Vamos orar, Yahvé falou, levanta Moisés, por que você está orando? O tempo de orar acabou, Moisés. Agora é o tempo de você erguer as mãos, na vara que eu te dei, na vara que você tem, lança sobre o mar, diga ao povo que marchem. E Moisés se pôs a orar, e aqui ele recebe uma advertência do Senhor. Ele recebe uma advertência. Por que está orando a mim? Simplesmente diga aos da casa de Israel que marchem. A ordem de Yahvé para a vida do povo, para a nossa vida como igreja, é sempre avançar. É o título da palavra dessa noite, avançar. A palavra de Yahvé para a nossa vida como cristão, como igreja, é nunca estar estacionado, é sempre avançar. Avançar para o alvo, avançar é no sentido de caminhar, nunca ficar estagnado, nunca ficar parado, amém? Nossa vida não pode ficar estagnada diante de problemas. Quando um problema se agiganta na vida, muitas vezes, do servo de Deus, ele para, como o povo parou diante do Mar Vermelho, fica estático, não sabe o que fazer, muitas vezes se desespera, começa a orar e não toma nenhuma atitude. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite com vocês, como que é possível avançar diante de um quadro como esse, que eu considero um quadro caótico, um quadro desesperador, um quadro de morte. A morte era certa ali, um quadro de morte. Como que nós conseguimos avançar diante de uma situação dessa? Primeiro ponto, Deus é contigo, amém? Coloca aí, Yahvé é contigo. Ele falou, Moisés, já não me revelei a você? Você já não sabe quem sou eu? Você já não me viu na sarça ardente? Já não fiz sinais? Já usei esse cajado? Já o usei no Egito? Eu sou contigo. Isso está escrito, abre a Bíblia aí. Agora em Êxodo 13, vira um pouquinho a página. No Êxodo 13, versículo 21 e 22, nos diz assim. Por que Deus é contigo? Porque está dito assim, Yahvé ia diante deles, de dia em uma coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo, para os iluminar, para que pudessem caminhar durante o dia e durante a noite. Quem ia com eles? De dia e de noite. De manhã com uma coluna de nuvem, para quê? Para refrescar o povo, com o calor escaldante no deserto. E Yahvé, enquanto o povo caminhava, Yahvé ia refrescando ele, fazendo com que o povo pudesse caminhar no meio do deserto. À noite o deserto é frio, e Yahvé fazia uma outra coluna, uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então, ou seja, não existe mar vermelho, não existe problema. Diante do problema, para que você possa sair, seja ele de vida, de morte, financeiro, seja qualquer situação, eu quero dizer para você, Yahvé é contigo, amém? É o mesmo que caminhou com o povo, é o mesmo que caminhou, tirou o povo e disse, agora não é hora de clamar, é hora de você dizer ao povo, vamos caminhar, amém? Deus é contigo. Enquanto nós, pela dimensão do pecado, nós vemos problemas, Yahvé vê oportunidade. Enquanto nós vemos problema, Yahvé
vê oportunidade. Que nós possamos nesse mês de Tebet entender, que nós possamos nesse mês de Tebet entender como Moisés não entendeu. Deus estava mostrando algo extraordinário que ele estava por realizar na vida do povo, mas eles ainda não estavam entendendo. Por quê? Porque chegou um momento de grande dificuldade. Quando o povo de Israel chegou, o povo do Egito chegou, o povo de Israel começou a murmurar. Era melhor ser escravo no Egito. Moisés, você me tirou do Egito. Será que no Egito não tinha sepulcro para que você nos enterrasse aqui? Moisés, o povo olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu não queria vir, Moisés. Está escrito na Bíblia, eu não queria vir. Você fez com que eu viesse para cá, para morrer aqui. E muitos deles dizem: eu preferia ser escravo do faraó, mas que tivesse a minha vida poupada. Quantos cristãos em Jesus Cristo ainda preferem ser escravos? Preferem ser escravos porque tem o espírito do medo sobre a sua vida. Aqueles homens chegaram diante de tantas pragas que eles já tinham visto lançar, alimento que eles estavam comendo todo dia, e mesmo assim eles disseram: eu preferia ser escravo do que ser livre e morrer aqui nesta hora. Igreja, o povo de Deus precisa caminhar, avançar, mas para isso precisa tirar dos lábios a murmuração, entender que Yahvé é contigo, que a causa não é nossa, que a causa é dele. Amém? Vamos continuar. Deus tinha um plano para o povo, e o plano de Israel, de Deus, era levar o povo para uma terra que manava leite e mel. Aqui, essa terra que dá leite e mel, está falando de quê? Aonde é um lugar de fartura, um lugar onde não falta nada, um lugar de abundância, um lugar de fertilidade, um lugar de prosperidade. E o povo não estava enxergando isso. Estavam comendo sobras no Egito, Deus tendo para ele algo inimaginável aos seus olhos. Ao redor de Jerusalém, de Israel, ou melhor dizendo, de Israel, era uma terra árida, seca, mas Deus tinha reservado uma terra próspera, linda, rica, abençoada, frutífera. Mas para isso eles precisavam passar o Mar Vermelho. Deus tem algo grande para a sua igreja, amém? O nosso Deus é grande, e tudo que Deus tem para o seu povo é grande. Se Deus quiser realizar um milagre na sua vida, Ele coloca um problema. Mas se Ele quiser fazer um grande e extraordinário milagre, como Ele realizou no povo de Israel, Ele vai te colocar diante de uma situação impossível. Se Ele quiser fazer um milagre, vai fazer situações que nós vamos vivendo. Agora, se Ele quer realizar algo extraordinário na sua vida, Ele vai colocar uma situação impossível de você resolver, porque só Ele é capaz de agir quando nós não podemos agir, amém? Então assim, o povo estava diante de uma encruzilhada, a morte certa, mas eles não estavam entendendo o trabalhar de Deus sobre a vida do povo, amém? Esse é o primeiro ponto. Yahvé é contigo. Tem um segundo: obstáculos foram feitos para serem vencidos, ultrapassados, amém? O segundo ponto é esse: não há obstáculo que possa impedir o avanço do povo de Deus. Os obstáculos na vida do cristão é como uma pedagogia de Yahvé para nos ensinar. Eu quero dizer para você que Yahvé sempre sabe o que está fazendo. Abre em Êxodo 13:18. Amém? Acharam? Está dizendo assim, vou usar 17. Sucedeu que quando o faraó permitiu que o povo fosse, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto. Amém? Agora vamos para o 18. Portanto, Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto até o mar. Então, igreja, entenda que não foi Deus que conduziu o povo para aquela situação. Deus muitas vezes vai nos levar diante do Mar Vermelho para provar a nossa fé, mas também para que o nome dele seja engrandecido, como ele falou: o meu nome será engrandecido com a vitória com que eu vou realizar, e todos verão, amém? Então, se tem obstáculo, que você olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer, continue.
Continue no teu dia, continue vivendo, continue trabalhando, sabendo que Yahvé é contigo, continue trabalhando, crendo que todo e qualquer obstáculo, ele será derrubado. Quero dizer para você que Deus nunca colocará você em um lugar para te envergonhar, igreja. Ele coloca para te ensinar, para que você possa crescer, para que você possa prosperar. Mas Ele nunca vai colocar um filho dele em uma situação para envergonhar. Isso é o suficiente para você ativar sua fé e entender como Deus trabalha. O nosso Deus é o único que resolve causas impossíveis. E essa era uma causa impossível para o povo de Deus. Foi Deus quem desviou o povo para o deserto. Foi Deus que levou o povo frente ao Mar Vermelho. Deus esteve, Deus está e sempre estará no controle da minha e da tua vida, igreja. Você crê? Então, ou seja, não tem situação, não tem vergonha, não tem desonra. É só simplesmente crer que Ele é contigo e que todos os obstáculos, muralhas cairão. É assim que nós caminhamos dia após dia. Nunca colocará você em uma situação para te envergonhar. Ele nos resgatou, nos comprou, somos filhos. Ele não vai colocar você. Ele colocou Sadraque e Mesaque na fornalha para que o nome dele fosse engrandecido. Colocou Daniel na cova dos leões para que o nome dele fosse glorificado. Colocou José na cadeia para que o nome dele fosse glorificado. Colocou Paulo e Silas na cadeia para que aquela família inteira fosse salva. E Ele quer usar as mesmas táticas. Ele não muda na minha e na tua vida. Quanto maior o problema, você já está entendendo aí? Quanto maior o problema, maior é a bênção, melhor será o resultado. Muito mais gente para testemunhar o que Deus tem feito na tua história. Todos viram. E eu percebi que ali, comecei a pensar, mais de 3 milhões de pessoas. Tinha no mínimo 4 grupos de pessoas. Eu encontro o primeiro grupo que falou: vamos orar. O faraó está vindo, vamos dobrar os joelhos, vamos orar. Tinha um grupo que diz: vamos nos jogar no mar, vamos morrer afogado. Não, vamos morrer pelo exército do faraó. Prefiro morrer afogado do que morrer pelo faraó e seus exércitos. Tinha outro grupo, com certeza: vamos voltar para o Egito, vamos nos render, vamos voltar para o Egito. Que é melhor do que morrer. Mas tinha um grupo que disse: vamos lutar. Qual deles está certo, será? Vamos lutar? Nenhum deles está certo. Porque a resposta de Moisés diz para ele, para aqueles que dizem: vamos orar, Moisés disse: aquietai-vos. Não é tempo de orar, fica quieto. Para aquele grupo que diz: vamos nos jogar no mar, Moisés diz: não temas. Está escrito aqui: não temas. Aquele grupo que diz: vamos retornar, Josué diz: vocês nunca mais, foi Deus que diz, nunca mais verei esses egípcios. É a última vez que vocês vão vê-los. E para aqueles povos que disse: vamos lutar, Moisés disse: Yahvé lutará por nós. Amém? Você entende? Como que avança, como que vence. Às vezes nós estamos usando a estratégia errada. Às vezes estamos sendo um desse grupo que parece certo, mas que não tem a visão correta. Deus, nesse tempo de teste, está abrindo as nossas visões, para que nós possamos olhar cada dia mais amplo, mais longe, e termos mais discernimento de todas as coisas. Amém? O terceiro ponto, abra a Bíblia no Êxodo 14. É só um pouquinho. 14, 21 e 22. Acharam? Diz assim: então Moisés levantou a sua mão sobre o mar, e mediante um poderoso vento cálido, Yahvé fez com que o mar se retirasse durante toda a noite, até que o mar ficou como em terra seca, e as águas foram divididas. E em seguida entraram os filhos de Israel pelo meio do mar, pela terra seca, tendo águas como muro, tanto à sua direita como à sua esquerda. Amém?
Moisés ergue a mão para o mar com o cajado e aquele mar que parecia ser um grande problema, ele começa a se distanciar. Aquele mar que parecia que seria o nosso fim, ele começa a recuar. Aquele problema queria nos matar, o texto diz que o mar começou a recuar. Ou seja, quem fez o mar recuar foi o Senhor. O povo continuou parado, mas o mar recuou. Quem anda com Deus terá sempre história de milagres para contar. Então, terceiro ponto, viveremos de milagres. Amém? Viveremos de milagre. Uma coisa interessante é que na caminhada do povo de Israel, Deus manteve a roupa intacta. A roupa não se desgastou, a sandália não se desgastou, o alimento Deus dava. Mas aqui tem algo que me chamou muita atenção, que quando Deus olha para o povo, Ele não diz, manda o povo sair andando, manda o povo sair correndo. E Yahvé diz para ele, diz ao povo que marcha. Aí eu falei, epa, marchar? Aquele povo era um povo escravizado. Aquele povo aparentemente não sabia marchar. Aquele povo até então vivia acorrentado, seguindo passos um do outro. Eu quero dizer para você que Deus manteve a roupa, manteve a sandália, manteve a comida, mas a mentalidade precisava ser mudada. A mente, você tem que entender agora, que a partir deste momento, você precisa marchar. A mentalidade de escravo acabou. Eu vou manter algumas coisas na sua vida, porque eu sou fiel, mas a sua mentalidade acerca de quem eu sou e de como você tem que caminhar diante de mim tem que mudar. A partir de agora, você não vai andar. A partir de hoje, para viver esses grandes milagres, você precisa ser valente, guerreiro e soldado de Cristo. Amém? A mentalidade precisa ser mudada. Deus abriu o mar porque tinha um homem com um coração alinhado ao céu. Tinha um homem com um coração alinhado ao céu. Deus fez do obstáculo uma grande solução, a mais extraordinária. Todos conhecem Moisés e o Mar Vermelho. Todos conhecem também o Deus que abriu o mar através desse milagre extraordinário. E nesta noite eu digo para você, avance, avance e avance, amém? Não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de clamar, não é tempo, tem um tempo para todas as coisas, fundamental. Não é tempo de lutar, não é tempo de falar. Nós estamos no meio de aquietar, porque Yahvé continua lutando por nós. Ele continua nos dando a vitória. Você só precisa continuar. Está difícil? Caminha. Está difícil? Continua. Porque tem alguém que vai adiante de você. Opa, mas tem um momento que numa hora que o mar abre, diz o texto, que a coluna de fogo e a coluna de nuvem passou para a retaguarda do povo de Israel. O anjo que estava à frente passou para a retaguarda. Ou seja, enquanto o povo caminhava pelo Mar Vermelho, Deus se pôs entre o inimigo do povo de Deus. Deus se colocou como barreira para que Faraó e o seu exército não fizesse mal algum contra o povo de Deus. E eu quero dizer que quando o mar se abrir, quando você começar a caminhar, esse mesmo Deus se colocará na sua retaguarda, nas suas costas, para que dardo nenhum, flecha alguma, veneno nenhum atinja a tua vida. Você pode caminhar despreocupado, porque aquele que enquanto você caminha, ele sai da sua frente, vai para a sua retaguarda. Ele é a tua proteção, ele é a nossa proteção. É ele que nos garante a vitória. É ele, é ele. Aleluia. Talvez hoje é um dia que você olha para a sua vida e veja, tá, mas a minha vida está totalmente assim, tudo parado, estagnado. Eu ando, parece que dá certo, eu um passo para frente e dois para trás. Talvez você esteja estagnado com a sua vida, com os seus sonhos, com os seus projetos. Mas hoje, pelo poder da palavra,
Deus diz para você: avance, avance e avance, amém? E se você aceitar esse desafio pela fé, Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida e através da tua vida. Se você colocar em prática essa palavra, você também será um motivo de glorificar o nome do Senhor. Tem grandes coisas, tem grandes obstáculos. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos da caminhada com Cristo, quanto mais nós nos separamos como povo eleito, mais Satanás fica furioso. Mas não adianta nada, nós somos conhecidos pelo fruto. O mundo pode falar, o mundo vai falar, mas não vai encontrar um motivo, porque esse povo é mais do que abençoado, é mais do que guardado, é mais do que protegido. Nada nos atingirá, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a nossa história. Aquele que começou a boa obra em nossa vida vai aperfeiçoar até o fim da nossa jornada. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero terminar dizendo: Yahvé é contigo, amém? Todo e qualquer obstáculo vai ser vencido. Vai ser vencido. Se você olhar e não saber como resolver, melhor ainda, porque Ele vai realizar um grande e extraordinário milagre na vida do seu povo, amém? Seja alcançado por essa graça, por esse milagre, por essa vitória. Não pare não, igreja. Está doendo, está sofrendo, caminhe, porque em nome de Jesus, grandes coisas Ele realizará. Mas eu não posso deixar, nós vamos cantar um louvor, mas eu não posso deixar de dizer: se tem alguém aqui com a vida estagnada, já tentou de tudo, só anda para trás, não falo um desafio não, mas se você hoje aceitar Jesus como o Senhor suficiente Salvador da sua vida, você vai ter obstáculo, sim, talvez até maiores do que você tem agora, mas você vai ter proteção. Se você aceitar esse Jesus, Ele vai te dar grandes vitórias, e você vai aprender a viver de milagre. Em nome de Jesus, você tem a oportunidade hoje de tirar todo o marasmo da sua vida, toda a estagnação. Você tem a oportunidade nesta noite, nesta hora, se você já ouviu a palavra, de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se tem alguém que precisa dessa novidade de vida, se tem alguém que foi tocado por essa palavra, que ainda não se rendeu a Jesus, ou que já se rendeu a Jesus, mas está fora da presença do Senhor e quer se reconciliar, hoje é o dia, esta é a hora que o Senhor preparou para você, amém? Vamos louvar. Enquanto louvamos, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Venha ao altar e tenha uma vida de novidade para a glória de Deus, amém?